Olá, tudo bem? Você gosta de literatura? Bom, eu também. Eu queria te convidar para a gente fazer um passeio pela nossa literatura, a literatura de Marabá. E tudo começou com Francisco Coelho quando instalou aqui, no encontro dos rios Tocantins e Itacaiunas, uma casa com o nome Marabá, que era na verdade uma homenagem a um poema que ele gostava muito, de Gonçalves Dias. Depois disso, o primeiro registro que nós temos da nossa literatura escrita é de 1913. Na verdade, logo no iniciozinho do ano, quando se criou aqui em Marabá, né, um primeiro jornal. Eu diria que é um jornal, na verdade. Era um semanário em que se publicava conteúdos para estimular as pessoas e pressionar as autoridades a fazer com que essa vila, chamada de Marabá, se tornasse um município. E deu tanto certo que no dia 5 de abril daquele ano, Marabá de fato se tornou município. Mas logo em seguida, em 1920, tivemos uma outra referência muito importante aqui para a literatura de Marabá. Foi a chegada do juiz Inácio Moita, que liderou um movimento literário que se fortaleceu. Eles passaram a fazer semanalmente tertúlias literárias e em 1925 eles criaram uma revista para poder divulgar o que eles estavam produzindo, porque eles tinham acabado de inaugurar a Academia Marabense de Letras, nesse ano de 1925. E você pode ver aí, por exemplo, na sua tela, a capa dessa revista, né, a terceira edição dessa revista, de 1925, da Academia Marabense de Letras. E tinha poetas muito consagrados para aquele período, né, que tinham bons poemas, entre eles Manuel Domingues, Lauro Paredes, Arthur Guerra Guimarães, que na verdade era o primeiro presidente dessa academia. Depois também faziam parte o Francisco Souza Ramos, Arfo Sampaio, Antônio Morbach, Olímpio Fialho, Cassi Mota, Iraides Maia, Maria Salomé Carvalho, que foi uma professora aqui da nossa cidade, e uma outra figura que anos depois se tornaria prefeito, o Alfredo Monção, que escrevia belas poesias também. Mas o primeiro nome que eu citei aqui é Manuel Domingues. Ele era considerado, assim, o grande orador, o grande representante de todos os poetas em eventos populares. E ele representava tão bem, eles gostavam que ele preparava discursos, escrevia, e aí ele lia os seus discursos nos eventos, não apenas da literatura, mas em eventos políticos na cidade. Muitas pessoas iam para esses eventos apenas para ouvir ao discurso de Manuel Domingues, que na verdade ele trabalhava aqui como um farmacêutico prático. Certo? E não apenas ele fazia isso, anos depois, uma outra figura também muito interessante, José Cursino de Azevedo, também se tornou um grande orador de eventos oficiais em Marabá. A partir da década de 1940, nós tivemos um fortalecimento da literatura em Marabá, com poesia e também com prosa. Aí nós já tivemos, alguns anos depois, começaram a surgir grandes poetas, entre eles Ademir Braz, que eu vou dizer para vocês, é um dos meus preferidos de toda a história de Marabá. Tivemos também Adão Almeida e Reunivan Tocantins, mas eu aprendi e descobri há pouco tempo o meu amigo, eu digo meu amigo porque eu leio muito ele agora, Frederico Morbach. Eu estou como curador, agora um dos curadores do Museu Municipal que vai abrir em breve, e tive que escolher apenas um poema para representar toda a história literária de Marabá. E eu escolhi do Frederico Morbach, embora tivesse com muita vontade de escolher um do Ademir Braz. Eu não vou dizer para vocês qual é o poema, para vocês poderem lá descobrir, senão eu vou estar dando aqui alguma espécie de spoiler, tá? Mas quero recomendar uma leitura, encerrando aqui a nossa participação, dessa antologia poética, né? Na verdade, antologia literária, que foi produzido pela Academia de Letras do Sul e Sudeste do Pará, que nasceu em 2011. Essa entidade, né? Ela se fortaleceu rapidamente e já temos publicação, e temos aqui de vários autores que estão em atuação no município de Marabá, entre eles Charles Trocati, de que também admiro muito o seu trabalho. Parabéns, muito obrigado. E, por favor, leia minhas crônicas lá no Jornal Correio, tá? Que eu sempre estou falando sobre poetas, sobre a literatura de Marabá de uma forma geral. Até mais.